Olá, bem-vindo ao Pode Educar, o podcast da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas. Esse programa tem o objetivo de trazer todos os temas em pauta que referem-se à educação, à saúde e tudo que permeia o ensino público e particular também da cidade. Tá? Nesse primeiro episódio, a gente vai trazer um tema delicado, importante, polêmico e que está em pauta e é muito atual, que é o uso do vaping, o cigarro eletrônico aí, que está uma onda grande em cima dos adolescentes, né? E aqui comigo para debater e conversar sobre esse tema, a gente traz a doutora Alessandra Bernardini, nefrologista, obrigado pela presença, e a Denise Neri, que é gerente da Secretaria Municipal de Educação. Então, boa tarde. Conto com as duas aqui para nos ajudar a trazer muito debate e falar muita informação sobre esse tema tão importante, tá? Vamos lá. Para começar, eu vou contextualizar aqui com alguns números, que aí eu acho que a gente vai debater em cima disso, tá? Hoje, números atualizados do Ministério da Saúde traz que em torno de 18% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarros eletrônicos, mesmo sendo proibidos no país. Estou certo, doutora? Certíssimo. E mais da metade desses jovens nunca fumou cigarro tradicional. A Denise me trouxe uma informação agora há pouco que... Fala, Denise. A maioria dos usuários são meninas. Isso para mim foi surpreendente e acho que a gente vai chegar a alguma conclusão com essa informação também, tá? Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta meio básica aqui. Acho que a doutora pode responder melhor do que eu. Qual que é a diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional? O cigarro convencional, a gente tem a combustão do tabaco. Já o cigarro eletrônico, ele funciona como se fosse um líquido que tem dentro de um dispositivo. Esse líquido ele é aquecido a altas temperaturas, geralmente a 300 a 350 graus, transformado em aerosol, e esse aerosol é inalado. Então, são duas coisas diferentes, substâncias diferentes? Os dois têm nicotina. Embora alguns cigarros eletrônicos venham que não têm nicotina, já foi comprovado que a maioria deles tem uma porcentagem, às vezes, muito maior do que no cigarro tradicional, chegando, às vezes, 6 vezes a 100% mais do que o cigarro convencional. Doutora, a gente tem número também de que você vê ali que o cigarro tradicional está sendo substituído pelo vape, principalmente nessa idade, na adolescência, que é a idade onde as pessoas começam a fumar, né? Qual é a magia que o vape traz para esses adolescentes que, assim, o cigarro tradicional está sendo apagado, vamos dizer assim? São muito chamativos, né? Tem um design moderno, muita cor, são saborizados. Geralmente eles usam aromatizantes para dar um gosto. O cheiro é praticamente imperceptível, não tem cheiro de cigarro. Aquele cheiro que geralmente incomodava não existe. As pessoas, elas conseguem fumar, e fumar, eles falam vaporizar, né? E não fumar, eles falam vaporizar em ambientes, às vezes, até dentro de hospital. Eu estava vendo uma entrevista de alguns influencers que eles falam, eu fui visitar um amigo dentro do hospital e estava usando o meu vape, né? E isso mostra a alta dependência que esses dispositivos eletrônicos são capazes. Se a pessoa vai numa visita hospitalar, ela não consegue deixar de levar um dispositivo desse, o que comprova, o que os estudos estão dizendo, que é altamente viciante. E, Guilherme, nós temos aí uma questão que os psicotrópicos que são inalantes, né, eles viciam mais rápido. Então, assim, enquanto um outro psicotrópico, né, demora aí de 30 a 20 minutos, um vape, por exemplo, ele demora de 2 a 3 segundos. Para a pessoa ter a mesma sensação de uma tragada de um cigarro e ter a vontade de dar mais uma tragada, é isso, né? Eles contêm sais de nicotina que são muito mais palatáveis, né? Você consegue uma quantidade, fumar muito mais, vaporizar muito mais do que um cigarro tradicional, sem ter aquele incômodo que a nicotina do cigarro tradicional faz. A gente viu que são esses números, eles estão nos Estados Unidos, na Austrália, a gente tem números do Brasil aqui, no Reino Unido e em outros países da Europa. Poços de Caldas, existe algo já perceptível que a gente possa comprovar de que também está nessa mesma, nas escolas principalmente, Denise? A gente consegue perceber que existe essa onda aqui dentro também?
dados, né, numéricos mesmo a gente não tem, mas a gente tem ouvido o relato dos diretores, né, de escolas municipais e particulares e os alunos, né, de ambas as escolas, a gente tem ouvido muito relato da questão da utilização pelos adolescentes. Isso Já está acontecendo aqui também, já está acontecendo com bastante frequência. Já é uma preocupação também. Doutora, os adolescentes, eles têm a percepção de que o vape é mais inofensivo do que o cigarro comum? Foi vendido isso para eles? Com certeza. Foi vendido como se fosse uma forma mais segura, né, do que o cigarro, e não se tem muita informação sendo dada sobre os riscos reais que esses dispositivos podem favorecer, né? Inclusive, você vê isso em festas, em baladas, inclusive de faculdades, muito comum o acesso a eles e sem nenhuma preocupação em vender, mesmo sendo proibido. E a lei diz que não pode vender. Não pode, né? A Anvisa determinou em 2024 que fosse proibida a comercialização. Mas aí, Guilherme, nós temos um problema sério, porque esse tipo de cigarro eletrônico ele é vendido em qualquer lugar, né? Então, assim, o menino, ele atravessa a rua ali da escola, tem uma banca de revista, ele consegue ter acesso, né? Então, aí, é proibido no Brasil, mas, né, eles conseguem ter acesso, infelizmente. Não existe uma fiscalização, né, tão assídua ali para ficar em cima disso. A gente já percebeu isso. Doutora, em relação às substâncias que existem dentro desses líquidos, o que tem mais ali, além do sais de nicotina que você citou? O que mais tem ali que causa tanto perigo para essas pessoas que fumam? É uma série de substâncias. A gente sabe que tem propileno glicol, tem glicerina vegetais, que, assim, para uso alimentar, eles são até seguros, mas quando você inala, são altamente tóxicos. Existem também metais pesados, como chumbo, alumínio, níquel, partículas ultrafinas, que são altamente agressivas para os pulmões e para os sistemas cardiovasculares. Então, mais de 120 substâncias que são altamente cancerígenas, principalmente quando elas são aquecidas a uma temperatura tão alta. E isso, o que pode acarretar no pulmão de um adolescente? Ele, apesar de estar formado, ele ainda tem uma vida longa pela frente, né? O que isso pode acarretar no futuro próximo? Desde tosse, bronquite, evolução para uma doença pulmonar crônica, como os usuários de cigarro, e inclusive essa lesão pulmonar aguda, que se chama EVALI, que é um quadro gravíssimo que pode levar a uma insuficiência respiratória grave, com necessidade de intubação, ventilação mecânica, com risco de óbito, inclusive. E como a área da saúde está lidando com isso? Você me trouxe aqui agora há pouco um dado que eu não sabia, que está virando um projeto de lei, né? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, eles estão com uma campanha, inclusive quando você abre o site da sociedade, você vê, eles estão, através de uma deputada, eles conseguiram entrar com um provável projeto de lei para ser votado, para que se torne compulsório a notificação dessa doença, EVALI. Né? Nós temos uma provável subnotificação no Brasil, já que é uma doença que parece muito com uma pneumonia, com Covid, e na entrevista a gente esquece de perguntar se o paciente faz uso de cigarro eletrônico. A maioria das vezes a gente fala, é fumante, é tabagista, é usuário de álcool, droga, mas cigarro eletrônico em si, como não tem essa divulgação que faz mal, que prejudica, às vezes nem sempre o profissional de saúde e o próprio paciente ou adolescente lembra de falar que faz uso do dispositivo eletrônico. Entendi. Isso vai ser importante para, como você falou, colher dados, notificar e tratar a doença como ela deve ser tratada, né? Direcionar tratamento. Direcionar tratamento e notificar. Doutora Alessandra, hoje eu vi pesquisando, né, sobre o assunto, eu vi um dado interessante, que é a questão do pulmão de pipoca, é isso? Uhum. Que depois, né, com o uso, esses alvéolos não se regeneram, é isso? Existem também uma substância chamada de acetil. Eles encontraram em alguns cigarros e essa substância é como se fosse um aromatizante
e ela é capaz de causar uma bronquite obliterante que causa esse pulmão chamado pulmão de pipoca. Pode causar lesões irreversíveis, né? Então é muito grave. E a gente tem que lembrar também, né, Guilherme, a parte cerebral dos nossos adolescentes que ainda estão em formação, né? E que esse tipo de psicotrópico aí também atrasa, né, esse melhor desempenho, essa questão aí do desenvolvimento, né, do cérebro adolescente também entra muito nessa questão. Eu ia até perguntar, produtor, qual outros fatores da saúde que podem ser afetados com esse uso prolongado, né? A parte neurocognitiva, como você falou, né, o cérebro ele está em desenvolvimento geralmente até os 25 anos. Até essa fase, quando você começa a usar substâncias, principalmente a base de nicotina, que causa alto vício, diminui a atenção, diminui aprendizado, diminui memorização. A pessoa, o adolescente, ele se torna mais impulsivo, então muito mais fácil de viciar em nicotina. E o que a gente vê é que, assim, anos de combate ao tabagismo praticamente estão caindo por terra com novos usuários de cigarros eletrônicos, que geralmente se tornam duais. Eles começam a usar tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional. Doutora, a senhora acha que a questão da pandemia, dos meninos terem ficado muito tempo, né, em casa, sem relacionamento social, e porque logo depois veio essa avalanche do vape, né? Então, assim, você está ligado com a questão da ansiedade, da depressão desses adolescentes, né? Sim, com certeza. Dá a falsa sensação de, quando você entra em contato com uma substância que tem nicotina, dá uma falsa sensação de calma, de prazer, só que isso é muito momentâneo. E o vício e a falta dele vai causando uma viciação que é constante, né? Você acaba sem condições de sair facilmente desse vício, sem ajuda. Complementando o que vocês falaram, eu assisti há pouco um documentário chamado Big Vape, da Netflix, né? E uma pessoa disse uma frase que me marcou. Eu vou ler aqui para a gente fazer uma análise, doutora. Ela disse que a geração Z, que é esses adolescentes de hoje, né, não se lembra da vida sem as redes sociais, né? E que eles são obrigados a viver essa vida online, parece que 24 horas, né, por dia, né? E ela completa que dar uma tragada num vape é como receber curtidas e comentários nas redes sociais. Ela faz uma analogia que aí a gente vai entender se faz sentido ou não. Fumar vape é uma recompensa social e emocional? Você tem essa percepção? Vocês, desculpa. É como se você estivesse na moda, né? Como você estivesse fazendo parte de uma comunidade que faz essas coisas, que estão sempre na internet mostrando o que faz no dia a dia constantemente, só que isso a custo de muita ansiedade no futuro, né? Porque a gente sabe que a nicotina ela vai piorar aqueles transtornos de ansiedade, de depressão, que outra epidemia nos nossos jovens, crianças também. E essa ligação entre vape e comportamento emocional é potencial para levar a outros vícios como álcool e outras drogas? Com certeza, altamente portas para outros vícios. Aí, Guilherme, a gente entra na questão, né, que a gente precisa ter aí 3 atores nessa questão, né, que é política pública, que a gente precisa, né, ter isso normatizado, né, como a doutora acabou de falar aí, que já estão começando a pensar nessa questão. A gente precisa ter a questão da família, né, nos apoiando, nos ajudando nessa conscientização, né, nessa conversa com os meninos. E também eu acho que a educação é uma porta, né, para ajudar nessa prevenção. Tá, eu já vou perguntar então para você diretamente, Denise. Que ações do poder público, aqui a gente está falando municipal, né, mas a gente conta também com o governo federal e estadual, pode realizar, o que é possível fazer para colocar na cabeça de um jovem, como a gente estava falando anteriormente, que ele é rebelde, ele está naquela fase de não querer acreditar no que o outro está falando, né? Ele quer sempre contestar, ele não quer admitir alguma coisa e compreender que aquilo pode fazer mal, ele ainda está com o corpo
em informação, é bom, é jovem, tudo. Como colocar isso? O que o poder público pode fazer para tentar informar? Porque assim, a gente vê palestra, né, uma coisa ou outra pontual. Como ter essa comunicação contínua? O que o governo tem que fazer? Então, pesquisas científicas agora têm mostrado que essas palestras isoladas não resolvem, né? Então, assim, o que a gente tem sabido por aí é que precisa ter uma pessoa capacitada para conversar com esses jovens, tem que ser uma coisa que dura aí de 12 a 3 semanas, não podem ser palestras isoladas, né? E depois tem que estar retornando nessas escolas para ver, para avaliar, né, se está surtindo efeito, se não está surtindo efeito. E aí eu reitero mais uma vez, e aí a gente precisa também da colaboração da família, né? Porque sem a família também a gente não consegue ir, né? A gente precisa dessa parceria. E como construir isso daí junto à família? Porque geralmente em casa também o cigarro, principalmente, né, no mais tradicional, também já está inserido há muito tempo. Como construir essa relação escola, família e jovem? Eu acho que a gente começa pelo que a gente está fazendo aqui hoje, né? De instruir, né? de informar, né? Dos pais saberem do risco, né? Que os seus filhos estão correndo. Então, eu acho que passa muito por a gente estar divulgando e fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Tanto da parte da educação quanto da parte da saúde. Isso que eu ia pontuar, Denise. É um trabalho também de saúde pública, né? Claro, com certeza. A gente está tendo muitos casos de uso constante e por várias faixas etárias, inclusive crianças, né? Eles são muito chamativos para crianças e adolescentes para poder entrar mesmo nesse vício e com isso ter as várias doenças que a gente já sabe que o próprio tabagismo tem e desencadeando tudo isso no futuro. Eu andei pesquisando sobre experiências bem-sucedidas em outros países. Existem campanhas que são contínuas, mas pelo que eu entendi mais, é muito mais uma força de lei de órgãos públicos que realmente proíbem e fiscalizam para que não tenha esse acesso a esses produtos não sejam tão facilitados. Sim. Né? Então, acho que a gente é um trabalho, que nem você falou, é o pilar família, escola e poder público. Mas a saúde e a educação tem que andar juntos, né? Tem que andar juntos. Né? Agora, falando como os pais agora. Como pais responsáveis podem abordar isso? É uma linguagem difícil, né, Denise? Como eles vão passar isso para os filhos, entender nessa idade? Já é difícil você ter uma relação simples e fluida com o adolescente em casa. Como abordar isso? Primeiro, eu acho que é não repreendendo de forma incisiva. Você tem que trazer para perto de você. Né? Então, tem que instruir, tem que escutar, porque na maior parte das vezes a gente tenta, pelo desespero daquilo, virar uma doença, de ter tantas, né, tristezas e complicações, você acaba falando de forma incisiva. E isso afasta a juventude, o jovem, né? Denise, eu acho que o diálogo educadora, como é o caminho. O diálogo e, assim, você conhecer o seu filho, você conhecer os amigos do seu filho, né? Os lugares onde seu filho está indo, né? Eu acho que precisa construir essa relação de confiança e ter esse diálogo, porque eu acho que pelo caminho da repreensão não é o mais indicado. E dentro das escolas, professores, coordenadores, gestores, diretores, qual o caminho para eles também? Eu acho que a gente precisa levar formação primeiro para esses professores, que alguns talvez nem conheçam, né? Acho que primeiro a gente precisa formar a equipe docente ali e o pessoal que trabalha na escola, né? Com a ajuda do pessoal da saúde, para que eles possam identificar, né? Esses meninos que estão fazendo uso do vape, para procurar um caminho junto para esse aluno, né? E prevenir os menores. E prevenir os menores, sem dúvida. Com certeza, e até serem esclarecidos dos reais riscos, né? Porque às vezes você pensa, se uma substância é proibida, como que vende livremente? Não é? Já começa por aí, tem que ter uma política maior,
às vezes até municipal, de alguma repreensão para essas vendas. Sim. Hoje o que temos nas escolas? Tem alguma campanha já sendo preparada? Já temos alguma coisa? O que a gente tem hoje é uma parceria, né, sobre essa questão, mas é do uso de drogas em geral, que é o ProERD, que funciona muito bem, porque já é um programa extenso, que ele dura ali em torno de 6 meses, né, que não é uma palestra isolada, que eles têm ali uma aula uma vez na semana, né, e que eles já estão incluindo essa questão do uso do vape, né, que antes não tinha na cartilha, agora eles já estão incluindo. E eu acho que, então, o caminho vai ser a gente formar os educadores e, junto, né, com a saúde, a gente começar a levar essas campanhas para as escolas. Perfeito. Prevenção. Além da prevenção, o que fazer em relação a quem já tem nesses casos um pouquinho mais evoluídos, vamos dizer assim, doutora? Meu filho já fuma já há mais de um ano, tal. Como tratar isso, além do diálogo e tudo, mas assim, fisicamente, emocionalmente, como tratar isso? Com ajuda multiprofissional, realmente. Psicólogos, né, médicos. Provavelmente ele vai desenvolver aí como se fosse uma abstinência à falta do uso da substância. Então, uma equipe multidisciplinar para poder tirá-lo desse vício, antes que chegue aí numa condição já com lesões que praticamente são irreversíveis. Vem sendo observado na saúde, você que trabalha em hospitais, vem sendo observado já alguns Sim, a gente casos? Tem colegas radiologistas que referem, às vezes, ver tomografias de jovens como se fosse um pulmão de quem tem 80 anos que fumou a vida inteira, né? Então, são lesões que não era para aparecer na cidade. E como já veio o uso aí desde 2020, 2021, aqui no Brasil mais 2023 para frente, já tem aí quase 3 anos. E é uma constante, né? Sim. E é engraçado, né, que a gente falou sobre a comparação com o cigarro tradicional. O cigarro tradicional deixa cheiro, né? E ele não... o uso do vape, o cheiro dissipa. Um professor, por exemplo, ele tem dificuldade de observar se está tendo aquilo, um diretor dentro de uma escola, se está sendo usado, né? Os diretores, os pais, né? Porque na nossa época, se a gente chegasse em casa, né, de madrugada, mãe e pai já ia cheirar a roupa para ver, né? Hoje é fácil esconder, né? E acho que talvez também isso seja um facilitador do uso do vape. Eu né? acho que é proposital. Eles fazem de tal forma que a gente, às vezes, nem consegue saber que é um cigarro eletrônico. São formas que parecem assim, material escolar. Às vezes, né, parece pendrive, às vezes parece dispositivo, você não percebe que é um cigarro eletrônico. Eles construíram um belo marketing por trás, né? Para transformar aquilo em algo sedutor, né? Eu até estava vendo nesse documentário que o vape, quando surgiu nos Estados Unidos, em 2017, 2018, eles chamavam do iPhone, do cigarro do iPhone. Sim. Pelo design e tudo. Então aquilo lá atraiu, em campanha tudo atraiu. Fumar significava ser descolado e bacana, né? Então a consequência está começando a aparecer agora. Exatamente. A saúde tem alguma coisa, algum canal de apoio, algum número, alguma coisa que possa ter um pai ou alguém que possa necessitar de uma ajuda? Existe hoje? Geralmente tem as campanhas antitabagismo, que é praticamente a mesma para cigarros eletrônicos, já que é decorrente do vício de nicotina. E é uma rede bem grande, que, inclusive pelo SUS, que você consegue ajuda. Maravilha. Denise, escolas, então, ProERD, hoje ProERD consegue fazer isso, e o canais de apoio é um projeto da Secretaria, é um projeto da Prefeitura? E a gente precisa agora, né, então, pensar nas formações primeiro dos profissionais, né, e a parceria com a saúde para isso chegar o mais rápido possível nas escolas. Maravilha. Queria que você, doutora, se possível, deixasse alguma mensagem para pai, aluno, para esse jovem que está deslumbrado com isso, que acha que isso tem algum valor social e emocional, mas um conselho de alguém da saúde para eles, por favor. A principal coisa é que não se engane, né? O cigarro, o eletrônico, o vape, ele é tão prejudicial ou até mais que o cigarro convencional. E você saber falar não, às vezes você está respeitando a você mesmo,
né, impedindo aí futuros de complicações, de internações, por causa do uso dessa substância. E a única maneira mais segura para não ter nada é não usar. Denise, suas considerações Eu finais. concordo com a doutora e eu acho que também a gente precisa dar o acolhimento para esses adolescentes, né? Para essa questão das ansiedades, dessas questões que eles têm agora enquanto adolescente, né? Se a gente conseguir dar um acolhimento para esses meninos, tanto na educação quanto em casa, né? Talvez ele consiga ser mais forte para dizer não, né? E não precisar de um cigarro eletrônico, por exemplo, para se firmar no grupo, né? Então, eu acho que essa parte da gente trabalhar o socioemocional com esse menino também é muito importante. Perfeito. Eu agradeço aqui a presença da doutora Alessandra Bernardini e da Denise Neri. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigado vocês que acompanharam aqui, vão acompanhar o nosso podcast. A gente fica aqui. Até a próxima.